Hoje, como é a última mesa, eu trouxe uma colinha aqui para não esquecer os agradecimentos todos. Hoje é a última mesa das muitas mesas que fizeram os vários seminários de comemoração dos 50 anos do SEBRAP. Esse último ciclo foi ligado à revista Novos Estudos SEBRAP, a publicação que tem já quase 40 anos e que sucedeu a Estudos SEBRAP. Aliás, fomos cobrados aqui pelo Janote de sempre esquecermos da Estudos SEBRAP. Convidado de hoje, o escritor, professor e crítico de arte Rodrigo Naves, foi editor da Novos Estudos de 87 a 95, e, sob sua gestão, a revista se transformou para melhor, claro. Entre outros feitos, o Rodrigo trouxe e consolidou o debate das artes para a e na revista. Como a vocação sebrapiana sempre estivera, desde a sua fundação, voltada às ciências sociais duras, né? Com a chegada do Rodrigo Naves, a Novos Estudos assume uma feição realmente multidisciplinar, no seu sentido maior, assim, que é essa feição que a redefine para defini-la até hoje. É, portanto, uma alegria tê-lo aqui hoje e agradeço muitíssimo por ter aceitado o convite, depois de muita insistência minha. Quem faz a mediação desse encontro com Rodrigo Naves, que, na verdade, por tudo que se disse aqui e por tudo que vai ser dito, deveria se chamar Reencontro com Rodrigo Naves, é o Flávio, jornalista e sociólogo. Flávio Moura é hoje editor da Todavia, mas anos atrás também foi editor da Novos Estudos. Como editor da revista, o Flávio também deixou marcas, entre outras coisas, começou o processo de digitalização da Novos Estudos. Então, a revista hoje ela é inteiramente online também, além de ser impressa. E o novo projeto gráfico, que neste mês de novembro completa 15 anos, quer dizer, já não é tão novo, também foi feito durante a sua gestão. Agradeço também ao Flávio por estar aqui hoje. Por fim, eu queria agradecer à equipe do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em especial a Andréia, a Rosana e a Ieda, por nos acolherem por quase 3 meses aqui. Fizemos, nesse período, quase uma ocupação SEBRAP. Desde agosto, às quintas-feiras, nos reuníamos aqui no mesmo horário. Em agosto e setembro, as mesas giraram em torno das pesquisas feitas atualmente no SEBRAP. E, em outubro, neste ciclo Novos Encontros SESC-SEBRAP, dedicamos cada sessão a figuras que colaboraram com a revista e nela publicaram textos que marcaram época. José Arthur Janote, Ismael Xavier, Fernando Novaes e, hoje, o Rodrigo Naves. E nenhum desses encontros e reencontros teria sido possível sem a parceria com o SESC. Então, muito obrigada a vocês que estão aqui hoje. A gente tem a tradução em Libras e o evento está sendo filmado, então tudo precisa ser falado no microfone. Obrigada. Rodrigo, por favor. Você. Bom, boa noite. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Rita Palmeira, que é editora da Novo Estudo SEBRAP, pelo convite para estar aqui essa noite. É, de fato, uma honra muito grande poder mediar, apresentar o Rodrigo Naves. Eu creio que o Rodrigo, dos convidados todos que já passaram por aqui, que a Rita acabou de mencionar, é, sem dúvida, o que tem uma ligação mais forte com a Novo Estudo SEBRAP. Foi, como a Rita mencionou, editor da revista entre 87 e 95, e foi, sem dúvida, durante a gestão dele que a revista se consolidou como um dos veículos mais expressivos do debate intelectual brasileiro. Ao longo desses anos, em cultura, política e economia, ele esteve à frente de um grupo expressivo de intelectuais que, formalmente ligados ao SEBRAP ou não, destinavam à revista ensaios de ponta da reflexão social brasileira, estabelecendo a identidade interdisciplinar, crítica e de vanguarda que a revista tem até hoje. Então, na realidade, estou falando a mesma coisa que a Rita acabou de falar. Antes de entrar na revista, o Rodrigo, formado em jornalismo pela ECA, escreveu para o jornal Movimento, foi editor do Folhetim, da Folha de São Paulo, e atuou também como um exímio revisor de texto. Foi no jornalismo e durante os anos da Novos Estudos que o Rodrigo se consolidou como um dos principais críticos de arte do Brasil.
O seu livro A Forma Difícil, lançado originalmente em 96 pela Ática e republicado em 2011 pela Companhia das Letras, é, sem dúvida, um marco na interpretação da arte brasileira. A partir de leituras minuciosas das obras de Guignard, Volpe, Debré, Amilcar de Castro, entre outras, algumas dessas leituras publicadas inicialmente nas páginas dos Novos Estudos, o Rodrigo discute no livro a dificuldade de emancipação da forma moderna na arte brasileira e traça relações entre aquilo que ele cunhou de forma especialmente feliz, de forma difícil, e as particularidades da formação cultural do país. Talvez venha da riqueza no modo de entender essa relação entre forma artística e processo histórico a singularidade da obra do Rodrigo. Assim como outros críticos de sua geração, como Alberto Assinari, Ronaldo Brito ou Paulo Venâncio Filho, Rodrigo sempre foi bastante desconfiado das interpretações redutoras e mecanicistas entre forma artística e contexto histórico. A análise da materialidade específica de cada trabalho, para ele como para esses outros críticos, sempre foi o ponto de partida decisivo para a interpretação. Mas eu queria reforçar, eu acredito nisso, o Rodrigo depois pode dizer se eu tenho razão ou não, que a passagem pelo SEBRAP abriu ao Rodrigo um diálogo mais intenso com uma tradição intelectual de interpretação do Brasil. A noção de formação tão influente sobre o pensamento sebrapiano, que vai passar a obra do Antônio Cândido, Celso Furtado, Caio Prado, se desdobra na obra do Roberto Schwartz, do Cico de Oliveira, do Ismael Xavier e até, em certa maneira, sentido mais largo, do próprio Gianotti, ampliou as possibilidades de interpretação, a meu ver, do Rodrigo como crítico e também o diálogo com outras áreas. Isso eu acho que tem a ver também, em parte, com o tipo de interdisciplinaridade que se cultiva até hoje no SEBRAP. Esse mesmo olhar é visível em outros trabalhos. Eu estou pensando aqui, por exemplo, nos estudos sobre El Greco e Guild, que agora, em 2019, foram republicados em um volume único pela Companhia das Letras, com o título Dois Artistas das Sombras, e na coletânea O Vento e o Moinho, que saiu pela mesma editora em 2007, e que reúne ensaios, algumas dezenas de ensaios, entre eles ensaios sobre Almeida Júnior, Mira Schendel, Nuno Ramos, Richard Serra, entre vários outros. Acho que é importante também mencionar dois livros do Rodrigo, o Filantropo e A Calma dos Dias, o Filantropo de 98, A Calma dos Dias em 2014, que são livros de ficção e que também colocam o Rodrigo num lugar muito especial entre um dos escritores mais refinados, eu acredito, da prosa brasileira contemporânea. Há esses textos todos fundamentais, acho que preciso apresentar ao Rodrigo também possível não mencionar a sua trajetória como professor. Sem se filiar institucionalmente a uma universidade, uma opção ousada, que é também um aspecto importante do tipo de liberdade que ele cultiva, formou algumas gerações de críticos com seu curso livre de História da Arte, que está nativa desde meados dos anos 90. Se vocês permitem uma apresentação um pouco menos protocolar e mais pessoal, eu posso dizer, de experiência própria, como aluno desse curso no fim dos anos 90 e mais tarde como editor da Novos Estudos, como era absoluta e a centralidade do Rodrigo como um exemplo de intelectual e de crítico para qualquer pessoa que se formasse nesse momento e tivesse alguma ambição de atuar como crítico ou na universidade ou no jornalismo. A figura do Rodrigo era e ainda é, obviamente, absolutamente central. A liberdade que a gente identifica nos textos do Rodrigo, que são capazes de mobilizar, de Nelson Cavaquinho a Dostoiévski no mesmo fôlego, o rigor extremo da análise formal, devedor de leituras de estética e filosofia das mais exigentes e sempre partindo de um olhar minucioso ao objeto, para depois partir para o mundo e nunca em sentido contrário, a limpidez do estilo, a originalidade dos pontos de vista, a assertividade das opiniões, o espírito de provocação, o compromisso com a atuação pública, eu estou pensando aqui na proeza de escrever para jornal sem perder o rigor dos analistas mais criteriosos da universidade, o carisma como professor, tudo isso faz do Rodrigo um modelo de crítico intelectual raríssimo no panorama cultural brasileiro. É um exemplo, sem dúvida, não só para a geração a que eu me refiro, mas para todos que tenham alguma ambição intelectual, que ainda não descobriu essa obra, certamente vai encontrar um caminho inesgotável aí de atuação. Então, por isso, eu queria reforçar o privilégio que é estar aqui essa noite apresentando o Rodrigo e, sem mais delongas, passar a palavra a ele. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Flávio.
Bom, a pergunta que você me colocou da importância que o SEBRAP teve para a minha formação de fato foi uma importância difícil de medir, e eu queria dedicar, esse negócio de dedicar fala é chato, porque pode não ser muito bem, não ser muito feliz, não é? E aí o homenageado não tem nada com isso. Então eu já deixo isso de antemão, mas eu gostaria de dedicar muito ao Chico de Oliveira, que no final da vida eu perdi um pouco o contato, que é uma pessoa corajosíssima, com quem eu aprendi muito, que foi muito decisivo para o trabalho da Novos Estudos, uma pessoa que participou muito, etc. E a Elza Becó, que talvez muita gente mais jovem não saiba, mas que sem a Elza Becó, que foi uma cientista de mão cheia, uma demógrafa que mudou certas perspectivas da demografia no Brasil, sem a Elza Becó, o SEBRAP não existiria materialmente. Foi a Elza Becó que conseguiu, junto à Fundação Ford, dinheiro para que aquele casarão existisse até hoje. E uma mulher valentíssima, corajosíssima, além de ser cientificamente uma desbravadora. Bom, dito isso, e tentando não trair os meus homenageados, uma parte significativa do que eu vou falar aqui, de fato, foi publicada nas páginas Novos Estudos, e muito por insistência do Ricardo Terra e do Gianotti, esses ensaios acabaram virando uma tese de doutoramento e depois esse livro chamado Forma Difícil. Bom, a minha ideia é apresentar alguns aspectos do que me levou a interrogar características que eu acho muito centrais ainda hoje na arte moderna brasileira. E depois, para tentar abrir um pouco mais o debate, porque isso surgiu quando eu estava pensando essas questões e por acaso estava fazendo outras leituras, também porque eu dou uma aula sobre arte soviética. Enfim, pensar como é que duas nações com origens tão diferentes num certo momento, que eu acho que particularmente a partir do momento em que o Stalin assume o poder na União Soviética, adquire uma espécie de deserto no que diz respeito, sobretudo, às artes visuais. E isso é importante ter claro, porque não houve um período, digamos, bizantino na literatura que fosse laico, não é? E isso muda tudo, tá certo? Quer dizer, até Pedro Grande, ou seja, da passagem do século XVI para o século XVII, a arte russa era icônica. As pessoas não assinavam, ou seja, aquelas imagens foram vistas, supõe-se, por São Lucas, que é o padroeiro dos pintores, e os anjos depois depositaram lá umas tintas. Então você não escapava daquilo, tá certo? E também porque questões muito mais, talvez, amplas, que o fato de que não interessava a igreja medieval, ou seja, da igreja bizantina para diante, você representar o mundo visível, porque o mundo visível é o lugar da perda, da queda,
do pecado, da perdição, etc., etc., etc. Que é uma coisa que não vou entrar, mas que rigorosamente só vai ser mudada no século XII com a pregação de Francisco de Assis. Bom, eu devo ter escrito meu primeiro texto de arte em 1970. Embora eu ainda tenha um pouco esse sentimento de você, de náufrago, né, que joga garrafa naquela ilha perdida, que em geral a garrafa não chega a lugar nenhum, ainda tenho um pouco, ou razoavelmente, esse sentimento. Quando eu comecei a escrever, na década de 70 do século passado, isso então era absoluto, né? Ninguém conhecia ninguém de artes visuais. A música sempre teve um lugar de destaque, de canção popular, essa coisa. O cinema nem pensar. A arquitetura, com o movimento moderno, também teve uma grandeza enorme. Brasília, etc., etc., etc. A literatura, então, à exceção, eu acredito, da dança contemporânea, nenhuma outra expressão artística tinha tão pouca relevância quanto as artes visuais. Isso, para quem escreve sobre isso, é muito chato, né? Porque você parece estar sempre falando sozinho. Eu acho que essas questões mudaram e eu nunca tive muita clareza do que poderiam ser as origens, coisa que eu não acredito muito em origem, mas, de todo modo, desse defeito de nascimento. Bom, poderíamos pensar na escravidão, não é? Desde o Renascimento, havia uma separação entre artes mecânicas e artes liberais. Eu não vou me deter nessas coisas, senão não acabo hoje. As artes liberais eram aquelas que não lidavam com a mão, era a matemática, as ligadas aos números e as ligadas às letras. As mecânicas eram pescaria, navegação, enfim, tudo que fosse tecelagem, tudo que fosse ligado ao que hoje em dia, mais ou menos, nós chamamos de artesanato. Essas mudanças nos vários países foram se dando, ou seja, as mudanças de as artes serem aceitas, as artes visuais serem aceitas como artes liberais, foram se dando nos vários países em datas muito diversas. No século XVII, na Espanha, ainda havia muita resistência. Bom, vocês imaginem isso no Brasil, não é? Quer dizer, quase todos os escravos, quase todos os artistas coloniais eram negros, mulatos, forros, tem uma ou outra exceção. Agora, então, quer dizer, essa vergonha quanto ao trabalho, que é conatural ao trabalho escravo, quem trabalha é escravo, poderia ser, grosso modo, algo que ajudaria a explicar a dificuldade do reconhecimento e da pertinência, da relevância das artes visuais no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, talvez por um reequilíbrio dado pela valorização do trabalho pelos puritanos, pelos calvinistas, razoavelmente desde o século XIX, eles têm uma arte muito digna. Bom, então, esse argumento eu achei que poderia não seria amplo demais, que talvez não servisse para nada. Bom, aí podia achar que Portugal não tinha tradição, e não tem uma grande tradição visual. Tem lá um políptico de São Vicente, pintado pelo Nuno Leal, se eu não me engano, que é o exemplo da arquitetura portuguesa.
da pintura portuguesa, mas, enfim, Portugal também não tem uma variedade musical como nós temos. Enfim, eu fui chegando à conclusão de que todos esses argumentos mais amplos talvez não servissem de nada. Bom, agora, eu acredito que há uma experiência na sociabilidade brasileira, que o Mangabeira Unger, que vocês podem achar um pouco oportunista ou um patriota, sei lá, que às vezes já ajudou Lula, já tentou ajudar o Ciro, a Dilma, essa coisa toda. Agora, ele tem uma teorização que esse negócio de partido não importa no Brasil, porque no Brasil é preciso você, de alguma maneira, ter um caudilho, tá certo? Num certo momento foi o Ciro. Agora, se nós olharmos a nossa breve democracia, 90 para cá, o Collor não tinha base partidária nenhuma. Depois o Fernando Henrique alguma tinha, mais ligada à classe média. Depois os 2 mandatos e meio do PT, evidentemente, tinham uma estrutura social, talvez com uma feição mais marcada do que a do PSDB. Mas é mais ou menos por aqui que eu quero chegar. Eu acredito que até hoje aquilo que os tropicalistas chamaram de geleia geral ainda tem uma vigência muito grande. E, grosso modo, eu acredito que é essa geleia geral que faz com que nós não tenhamos produzido obras com a intensidade, com a diferenciação, com a síntese, com a potência, com a complexidade estrutural de um Matisse. Todos esses são Matisses. Isso aqui vem dos papéis colados do Matisse, depois virou um livro chamado Jazz. Esse também. Esse é um trabalho muito sui generis, porque quando o Matisse, depois que ele teve um câncer no duodeno e sofreu uma cirurgia durante a guerra, vocês imaginam que era uma cirurgia no abdômen durante a guerra, não é? E a gente passa a partir daí, em geral, a ver o Matisse ou em cadeira de rodas ou trabalhando na cama. Não é que ele perdeu a mobilidade, ele perdeu a mobilidade relativa ao papel da musculatura em deixar um ser humano ereto, tá certo? E o que ele fez, que é admirável, em vez de ele entregar os pontos, ele encontrou um jeito de trabalhar na escala da mão, mas essa escala da mão, com os papéis cortados, podia ter a escala do universo, tá certo? Desde que você tivesse um assistente que montasse aqueles fragmentos. Isso aqui é uma piscina que ele fez num hotel, um espaço interessante que ele tinha no hotel em Nice, que acabou depois sendo comprado pelo MoMA. Bom, então, esses são alguns trabalhos que eu acho que não tem essa timidez formal a que eu me refiro muito no livro, não tem esse acanhamento que dificulta que as formas venham para o primeiro plano e, ao virem para o primeiro plano, se diferenciem das demais formas do mundo empírico, tem uma estrutura mais complexa. Bom, esse é o Picasso, das Demoiselles d'Avignon. Essa é uma colagem de 1912, é uma das primeiras colagens.
já aqui o Picasso mais cubista. Esse trabalho tem uma importância incrível, porque esse violão do Picasso é o primeiro volume, o primeiro, em que você tem um volume que não é um monolito, ou que não é, digamos, se você não parte de um tronco de árvore e esculpe ou bloco de uma pedra, você superpõe superfícies planas e a partir daí cria um volume. A partir daí, o que saiu de coisa daí é incrível. Mais um Picasso, enfim, todos. Eu estou dando exemplos mais ou menos aleatórios de obras, porque depois eu vou me deter sobretudo no Guignard e no Volpe, que eu acho que contrariam, por advirem, não mecanicamente, é claro, mas de uma sociabilidade muito diversa, do que eu acho que nós de melhor produzimos. Esse trabalho do Picasso, se eu não me engano, ele pintou com 86 anos, é uma loucura. Bom, enfim, são trabalhos numa outra vertente, o Mondrian, mas são todos eles que, enfim, têm uma complexidade interessante, intensidade da cor. Reparem que os quadros, por mais complexamente que isso se dê, vêm para frente, vão para trás. Bom, e aqui são trabalhos... Olha, o Guignard é um problema, porque há pouco tempo saiu até na Piauí que tem lá uma galerinha em Copacabana que tem uma fábrica de Guignard. Então, como também não se fazem catálogos raisonnés no Brasil, ou raramente se faz, eu não daria 10 tostões de mel coado por esse Guignard. Eu acho um quadro, enfim, como vários meninos vão lá, põem um cavalete, ganham um troco. Eu acho esse quadro extremamente tradicional, esse também. Quer dizer, eu não estou desautorizando quem eventualmente autorizou. Eu não compraria esse Guignard. Bom, esse é um pouco distinto, é um Cristo que eu acho bem interessante, que depois vai fazer parte de uma paixão que caberia a uma capela, mas que eu acho que nunca foi realizada. Bom, e esses são os Guignard que eu de fato considero, enfim, originais em relação à arte moderna, mais tímidos, né? Vocês desculpem, mas é muito difícil encontrar desenhos do Guignard, porque, enfim, não se fizeram, não é? Mas é interessante vocês observarem, por exemplo, em relação a essa pintura extremamente aquosa, né? Ela parece quase uma aquarela que não tem delineamento nenhum, em que essas névoas, que a gente não sabe se é névoa, nuvem, etc., parece tomar conta de tudo que é material. Reparem como é interessante como essa capacidade de um pouco de desrealização do mundo material nas pinturas do Guignard, nos desenhos, isso é feito pelo papel branco, porque as linhas são tão delicadas que não é interesse do Guignard com as linhas como que ordenar o branco, mas quase fazer com que o branco tenha uma força estrutural sobre o papel. Bom, esses são alguns outros trabalhos que eu gosto muito. Agora, reparem sempre que, nesse caso, diferentemente desse, por exemplo, há um primeiro plano
essa construção barroca que ancora um pouco mais o trabalho, embora, diferentemente dos trabalhos modernos que eu mostrei antes, as cores sejam todas muito lavadas. Há uma característica curiosa no Guignard também, que ele pintava em geral sobre madeira, que é uma coisa que os renascentistas puseram para trás há muito tempo. E o que tem alguma intensidade são esses balõezinhos, não é? Algumas bandeirinhas, umas palmeirinhas. Enfim, é quase como se, afora o caráter típico, porque quando você vê um bom Guignard, você sabe que você está vendo um bom Guignard, afora essa dimensão típica dele, pintor, como estilo, tudo mais parece ser o que tipifica o Brasil, são coisas superficiais, são bandeirinhas do Brasil, balõezinhos, fogueirinhas, trenzinhos. É como se o que fosse aquilo, é como se aquilo que nos caracterizasse, que nos diferenciasse, fosse de uma superficialidade de tal ordem que um movimento qualquer dos ombros dessas montanhas desfaria isso. Agora, deixa eu fazer aqui uma confissão. Eu tenho, em relação ao Guignard e ao Volpe, que foram os caras que eu acho que, em relação aos quais eu mais me detive, um amor enorme. Agora, e eu já disse isso mais de uma vez, mas é como o Brasil, eu também gostaria de gostar mais do Brasil. Não é? Quer dizer, como é que faz, não é? É difícil, não é? Quer dizer, agora, a gente continua fazendo o que pode, não é? Agora, o meu receio é um pouco que homens tão sutis e que produziram num país com condições tão adversas, a pintura, acabem, de alguma forma, por essa timidez formal, reforçando um pouco essa estrutura tão frágil, se é que se pode falar em estrutura brasileira. Esse é um dos passos da paixão, que é relativo àquele Cristo que eu mostrei antes. Esse é um outro desenho. Esse Guignard pertence à Fundação Roberto Marinho. Eu talvez ache esse, dentre todos, o mais bonito. Bom, então, só para comentar um pouquinho em relação às questões modernas como um todo. Quer dizer, não é possível você ver algo sem um certo contraste entre figura e fundo. Não há. Se eu pintar com o mesmo branco dessa cor, um risco aqui, nós não o discriminaremos. E não o discriminando, se eu escrever, sei lá, branco, não aparece. E o que me parece que foi decisivo na arte moderna, dada a complexidade crescente das grandes metrópoles, Paris, Londres, Viena, República Tcheca, etc., etc. Bom, haver também a ruptura com o ideal renascentista de representação, em que a relação entre figura e fundo era uma relação razoavelmente pacificada, em que eu podia representar um duque, um conde ou uma batalha sobre um fundo, e eles não atuavam entre si. Por que isso muda, sobretudo, com os impressionistas? Porque passa a haver uma mistura de classes muito maior,
Não há como você deter, a não ser de maneira postiça, uma pessoa para que ela pose para você. Enfim, essa complexidade eu acho que é decisiva para a caracterização da arte moderna, tendo em vista que sem essa diferenciação você não vê pinta vermelho sobre vermelho. Não dá. Não. Agora, o que acontece, me parece, olha, gente, nós não estamos acostumados a conversar uns com os outros, então, se eu não estiver sendo claro, qualquer coisa vocês me interrompam, se eu usar algum jargão. O que eu acho admirável no Guignard, mas complicado, é que vocês reparem que também não há uma relação figura e fundo, como quando, sei lá, o Giovanni Bellini pintou o Doge Loredano. Não, a coisa é muito complexa. O Guignard levou um tombo. O Guignard era de uma família rica de Nova Friburgo. Um falso barão deu um tombo na mãe dele quando ela ficou viúva, levou ela para a Suíça, espolhou a pobre da velha. Mas o Guignard foi formado em Munique, que era um centro muito importante, conheceu Paris. O que pode parecer naif no Guignard é a ignorância de quem vê. Tá certo? Ele, de naif, não tinha nada. Ele era um cara que dominava muito refinadamente as técnicas. Bom, mas em relação à questão figura e fundo, o que há no Guignard é uma solução extremamente original, que, do meu ponto de vista, consiste no fato desse aspecto brumoso, enevoado, que domina as cenas, anular praticamente tudo que é mais material, mais sólido, que seriam as montanhas, enfim, todos esses relevos, como se esses vapores, essas coisas todas, se instilassem nessas estruturas mais materiais e, ao se instilarem nelas, dissolvessem a sua solidez. Bom, eu acho que essa descrição tem algo de verdadeiro. Agora, isso, e com isso também produz uma singularidade que eu acho que não tem no Guignard, não tem nos modernos, os franceses, por exemplo. Esse trabalho é um trabalho que é interessante porque eu acho que esse nome homenagem a Leonardo é atribuído, mas faz sentido, né? Porque essa elogio da natureza pelo Leonardo, enfim, aqui ela é meio oriental, mas ela fica ali naquela Fundação Oscar americano, então ela, em geral, pode ser vista, na verdade, isso é um par de biombos que ele usou como suporte. Agora, reparem que coisa curiosa. Esse é um quadro de um grande calígrafo, paisagista, etc., chamado Chitao, um chinês da passagem do século XVI, XVII para o XVIII. Ou seja, esse cara é mais ou menos contemporâneo do Caravaggio, não é? E como se sabe, a noção de individualidade, o Norberto Bobbio deixa isso muito claro, não é igual na China e no Japão, mas é muito mais tardia em relação ao Ocidente. As pessoas se identificam por clã, quem pertence a um certo shogun, ou uma família, etc., etc., etc. A falta dessa noção de individualidade, por isso que eu quis mostrar esses trabalhos, porque, não quero me exibir, mas uma vez eu fui falar disso na China, e quando eu mostrei os trabalhos do Guignard, as pessoas deram risada, achavam aquilo arte oriental. Não é?
E realmente eu tenho a impressão de que, enfim, isso aqui é sustentável. Olha que maravilha isso, não é? O cara só joga com alguns pequenos nanquins negros, o resto é um partido que ele tira do branco. Agora, isso aqui não é uma estrutura que seja sustentada por um indivíduo tal como foi concebido pelo Renascimento na passagem do século XIV para o século XV. Eu estou sendo mais ou menos claro? Bom, vocês me interrompam. Porque isso aqui é muito Guignard, não é? Bom, agora, com esse, se eu estou certo, e essa espécie de dissolução das relações entre figura e fundo se dá por essa espécie de uma natureza que se volta sobre si mesmo, penetra nas coisas sólidas e as dissolve. Bom, se pode concluir que também essa noção de natureza do Guignard não tem rigorosamente nada a ver, embora do ponto de vista mais superficialmente visual pareça um pouco Turner, mas o Turner é o poeta dos 4 elementos. O fogo é pujança, a tempestade é a água, etc, etc, etc. Enfim, é uma natureza que se manifesta, e ao se manifestar, vem à tona, e ao vir à tona, produz, na representação pictórica, coisas muito, muito interessantes, que não é o caso aqui, não é? Porque a natureza do Guignard é uma natureza tímida, não é? Quer dizer, não existe esse tipo de pintura. Embora a feição, essa espécie de embaçado, não esteja longe do Guignard, digamos, né? Esse é um outro cara ligado ao chamado estética do sublime, que é o Caspar David Friedrich, um alemão mais ou menos contemporâneo do Turner, que, enfim, também não é. Ele tem uma fatura até mais semelhante que a do Guignard. Mas, enfim, essa vastidão, essa pequenez do homem diante da extensão do mundo que Deus criou, isso não está no Guignard, né? Talvez um pouco menos. Bom, eu queria, então, porque já são 7h30, 8h30, me deter aqui em relação ao Guignard. A ideia é depois falar um pouco do Volpe e depois, que seria a coisa que eu nunca falei, a não ser em aula, talvez, ver como é que há uma coisa maravilhosa, mais ou menos a partir de 1896, ainda no Império Russo, que depois se radicaliza muito com a Revolução Soviética e que depois some. Bom, o Volpe é um cara, eu acho ele muito mais regular do que o Guignard. A autoria dos trabalhos do Volpe é mais certeira, porque um grupo de senhores resolveu criar uma fundação Volpe, então tem já quase um catálogo Raisonné, essa coisa toda. E o Volpe também era um pintor mais regular, porque o pobre do Guignard, não sei se vocês sabem, não sei se também isso interessa, o Guignard nasceu com um lábio leporino horrível. O Amilcar de Castro, que teve aulas com o Guignard, de quem eu fui amigo, disse que era quase difícil você almoçar diante do Guignard, porque, embora ele já morasse na Suíça, a tentativa de unir o palato para evitar essa transição para a parte nasal era feito com arame
platina, era uma coisa dolorosíssima, mas que não surtia efeito. O Amilcar disse que era difícil porque saía arroz pelo nariz do Guignard. Então, vocês podem imaginar, enfim, ele praticamente nunca se casou, se apaixonava por todas as alunas. Eu não quero fazer uma transição muito psicológica entre certas carências e problemas físicos do Guignard e a pintura dele, mas o fato é que ele tinha um alcoolismo que o dificultou muito, porque não era uma coisa do sujeito que bebe até cair, não. Ele havia momentos em que ele interrompia a relação com o álcool. Mas quando ele começava, era muito parecido com o Pollock, o norte-americano. Aí, para parar, era duro. Bom, e se fez também, e para isso o Volpe contribuiu muito, uma espécie de imagem ingênua, quase naif do Volpe. E reparem que, por exemplo, num trabalho como esse, ele tem todos os controles do que os contemporâneos dos impressionistas tinham na Itália, que eram os chamados macchiaioli. Macchia em italiano é mancha. Seriam os caras que pintam com essas pinceladas um pouco mais abertas. Essa pintura supõe, embora ele tenha vindo de Lucca menino, com 4 anos, os pais, eu acho que tinham uma quitanda ou algo assim, e ele fez de tudo. Ele foi encadernador, fez pintura decorativa, essas pinturas que simulavam mármore, essa coisa toda, e aos poucos foi adquirindo essas condições. Agora, olha que curioso, essa passagem aqui, não é? É muito curioso, porque ele era casado com uma negra chamada Judite, e ela tinha uma doença que eu não sei ao certo qual era, e o médico indicou que ele fosse a Itanhaém de vez em quando, porque o ar marítimo faria bem para ela, tal. Quer dizer, o Volpe, então, não... O Volpe era estéril. Então, ele adotou, sei lá, 18 crianças, essa coisa toda. Mas aí, em Itanhaém, ele conheceu um certo Emídio, vocês me desculpem, mas o sobrenome não me vem. E esse cara parece que meio que levou o Volpe a uma conversão ao primitivismo, ao que o valha. Porque reparem como a pintura dele... Olha, outro pedido de desculpa. É dificílimo achar, e nós fizemos o que pudemos, achar a cronologia da obra do Volpe. Então, esse quadro já é mais da década de 60, da época em que ele tem um namoro com os neoconcretos. Esqueçam esse quadro com esse, tá? Esse também é da época desse namoro. Agora, esse já é bem o Volpe que a gente conhece. Bom, e que eu acredito... Bom, mas se por um acaso há essa espécie de um certo maneirismo do Guignard usar madeira,
que é um suporte totalmente medieval. Por outro lado, o Volpe também tem a sua bizarria, digamos, porque o Volpe ele passa a usar a têmpera. A têmpera é uma técnica que supõe que você misture o pigmento com ovo, às vezes com clara. Olha, pigmento é um mundo. Então, não vou dizer para vocês, porque existem tratados sobre pigmento. Agora, o que se sabe sobre a têmpera é que a têmpera é opaca, coisa que o óleo não é, tá certo? Por isso, com óleo, se tornou possível, a partir dos flamengos, você fazer transições tonais muito mais delicadas, porque por ser transparente, você, em vez de chegar a um azul, você partir de um azul, você ia chegando a um azul pela sobreposição de azuis mais claros, mais escuros. E isso, num meio como o da têmpera, seria totalmente impossível. Embora, reparem que, em algumas situações, dá para ver alguma transparência, não é? Que é, em geral, esse movimento meio tímido da pincelada do Volpe. Bom, tem essas... O que não tem de reminiscência no Volpe é incrível, né? Porque, se vocês pensarem, por exemplo, todas aquelas fachadas da Ana Mariani, não é? Um monte daquelas cores que a Tarsila chamava dos bairrozinhos caipiras. Agora, é curioso, porque simultaneamente é uma artista que posteriormente vai se ligar mais aos construtivistas, essa coisa toda, mas que tem uma estrutura, pelo menos um motivo estruturante, muito forte, porque ele, que era gozador toda a vida, falava, quem pinta a bandeira é o Penac. Eu não, eu pinto um retângulo com um triângulo cortado no meio. E, enfim, esse motivo, porque não é um tema, né? O tema seria a bandeirinha, o que ele está dizendo é que é um motivo, não é quase um módulo, né? É de fato uma coisa que ele conquistou e que tem uma potência enorme. Agora, ao mesmo tempo, essa espécie de módulo quase construtivo é totalmente artesanal, não há uma linha reta no Volpe, não há uma cor que seja chapada ou homogênea. Enfim, é outra coisa. Não é? E ele consegue, nesse entremear, bandeiras verdes, uma complexidade tão interessante, não é? Reparem como, por exemplo, aqui esses verdes mais escuros fazem um esconde-esconde com os mais claros, né? Depois ambos parece que espicaçam um pouco o azul. Olha que coisa, é magnífico isso, né? Agora, uma coisa para que eu queria chamar a atenção de vocês, duas coisas em relação à cor. A primeira é que reparem que, por exemplo, neste quadro, parece que raramente ele conquista um presente, não é? Esses azuis extremamente complexos, refinados,
que supõe um homem que teve todas as experiências da vida, que sabe distinguir, sei lá, enfim, animais, águas, bichos, tal. Ele chega aqui, né? O presente chega no branco, não é? Um pouquinho no rosa, não é? Mas depois ele vai para o fundo, não é? É como se a presença, ou eu até diria, esses momentos de alegria, de intensidade, que no caso do Matisse é todo ele, não é? É um negócio que parece que é praticamente impensável, não é? Enfim, ele é habilíssimo nessas... Outra coisa que eu me esqueci de dizer em relação à questão do tempo. O Volpi, em 1950, ele só saiu uma vez do Brasil. Em 1950, ele foi a Veneza com um pessoal próximo daquele grupo Santa Helena. E perto de Veneza fica Pádua, e em Pádua há talvez o maior monumento à pintura, que é uma capela pintada pelo Giotto, chamada Capela dos Scrovegni. E enquanto a Tigrada, amiga dele, ficava lá pintando as pontezinhas, gôndolas, ele viu 17 ou 18 vezes a Capela dos Scrovegni. Agora, só uma explicaçãozinha técnica. A fresco é feito a fresco, ou seja, você passa uma massa, digamos, uma argamassa um pouco mais rústica aqui, espera ela secar um pouco, depois com uma cal bem mais refinada, uma areia mais peneirada, etc. Enfim, com um material mais sutil, você faz uma argamassa mais leve e você só pode trabalhar nessa argamassa e essa quantidade de áreas, se tem o nome de giornata, é aquilo que pode ser pintado num giorno. Você só pode pintar enquanto ela está fresca. Porque quando ela está fresca, a cal tem a propriedade de fechar o pigmento que você dissolveu em água, por isso o pigmento nunca, as cores do afresco são sempre meio lavadas, como a da aquarela, etc., etc., e depois que ela fecha, ela tem uma capacidade de proteção muito grande. Tanto que o Leonardo, quando pintou a Santa Ceia em Milão, fez a seco, fizeram um restauro lá meia boca, mas não é a mesma coisa. Então, o que eu só estou querendo dizer em relação a essa questão do tempo? Se num primeiro momento tem esse branco que parece que se afirma, não é? É que também, do ponto de vista do tempo, mas de um tempo mais distante, eu já conversei isso com um senhor, um homem muito polido, que é um volpista chamado Domingos Job, sobre essa questão. E ele acha isso também, que o ideal do Volpi era a cor do afresco. Enfim, mas que fizesse convergir não só uma propriedade quase física do afresco, porque o óleo aglutina o pigmento, tá certo? Quando você dissolve o pigmento na água, é que nem dissolver açúcar na água, tá certo? É outra coisa, é como aquarela, essa coisa toda. Então, tem um pouco essa cor que parece que se dissolveu pela passagem do tempo e, ao mesmo tempo, uma técnica que nem se mais sabe, nem se detém mais,
como se ele, Volpe, quisesse reatar com os mais finos artesãos que existiram na Terra, Giotto, companhia, etc, etc, etc. Eu não tenho a menor dúvida, que ele não queria que isso aqui tivesse a presença luminosidade, essa coisa do Matisse. Não, ele queria era isso. E pode ser que quando um dia, porque eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o Morandi, que é um gênio e que foi muito visto no Brasil, porque ele ganhou a segunda Bienal, ele ganhou o primeiro prêmio, então ele era muito grato ao Brasil, a fama dele começou a se fazer. Mas você arremata um Volpe hoje em dia por $500 mil. Isso no mercado de arte é quase nada. A Adriana Varejão vale mais. Não estou falando mal da Adriana Varejão, não estou falando mal de ninguém. Mas, enfim, preço é preço. Bom, então, voltando aqui ao Volpe, olha como isso, não é? Por exemplo, nesse caso, não é? Esses azuis vêm mais, parecem dizer bom dia e depois parece que eles são tragados pelos terra, aqui é a mesma coisa. Bom, e aqui eu estou chegando perto de mostrar como é que a presença desses mastros aqui, olha esse quadro como é estranho, não é? Quer dizer, tem uma originalidade no Volpe que um dia, eu acho, vão perceber porque aqui, reparem, isso tudo é articulado por uma espécie de estrutura de mastros, não é? E aqui esse mastro dá uma espécie de dente que faz com que a tela não seja totalmente plana. Olha os mastros. Esquecem esse quadro. Isso sai daqui, não tenham dúvida, além da calçada de Copacabana. Não, isso aqui é de um homem extremamente sensível e talvez, porque isso aqui fica... são 3 batalhas de Micheletto. Uma fica no Louvre, a outra no Uffizi e a outra fica na National Gallery de Londres. Ele nunca teve em nenhum desses lugares. Ele esteve em Paris, ele viu muito Matisse. Agora, é muito improvável que ele não conhecesse essas reproduções, né? E aqui, esse é o detalhe de um afresco do Giotto, da Basílica Superior de Assis, que se chama A Expulsão dos Demônios da Cidade de Arezzo. Então, Francisco está passando por Arezzo, há uma guerra civil e ele se dá conta que aquilo é porque os demônios tomaram os corpos dos cidadãos de Arezzo. E ele pede ao irmão... Corrida de São Silvestre. Mas não é esse, é o São Silvestre que era papa. Ao irmão Silvestre que expulsa os demônios da cidade de Arezzo. E o detalhe é menos bom porque é uma diagonal que sai dele, Francisco ajoelhado, depois a ordem para o irmão Silvestre, e a diagonal que sobe aqui porque é uma perspectiva ainda muito feita a olho, é um Lego quase, né? Então, achar também que o Giotto inventou perspectiva é um pouco... mas as cores são do Volpe, não é? Não há o que dizer. Não é? É tudo essa questão que eu estava mostrando para vocês, que não dá
para você, dissolvendo o pigmento na água, obter uma intensidade como se obtinha no óleo, uma série de outras técnicas, mas vamos lá. Bom, esse é um outro afresco do Giotto, só que já na Capela dos Scrovegni, foi nessa que ele esteve 17 ou 18 vezes. Reparem como as cores têm a ver com as cores dele. E esses são novamente alguns quadros em que, reparem, a lembrança dessas lanças que produzem a ilusão de um certo degrau. Bom, eu acho o trabalho dessa fotógrafa, Ana Mariani, ela basicamente tem 2 livros. Essa se chama Fachadas e Platibandas, e um outro que se chama... É um livro mais sobre a vegetação do Agreste, quando o Agreste parece que está nevado, ele fica todo branco. Agora, isso não é engraçado. Eu não sei, mas isso é tão anônimo quanto a arte minimalista, não é? Quer dizer, quem é que fez isso? Quem pintou isso? Quem escolheu isso? Não é? Isso tudo... E, no entanto, isso tem uma familiaridade, não é? Constitui uma espécie de constelação familiar com a Tarsila, com uma série de chitas, roupa de pobre, sei lá, mas olha que coisa. Quer dizer, eu não estou querendo estabelecer nenhuma relação rápida demais entre aspectos, vamos dizer, simbólicos ou uma certa memória da cor no Brasil. Não é esse. Eu estou tentando mais, como numa colagem, justapor aspectos que talvez ajudem a gente a compor um quadro de compreensão. Bom, então, são 10 para as 9. Nós combinamos 9h20, 9h30? Tá. Bom, então, só repassando rapidamente. Eu acredito que boa parte da melhor arte moderna, sobretudo europeia, os americanos demoram para entrar, elas têm uma dimensão prospectiva muito forte. Eu acho que a alegria proporcionada pela experiência de um Matisse é porque ela é como que jogasse você, por isso é prospectivo, projetivo, para o que você tem de melhor, potencializasse o que você tem de melhor. Porque aquelas estruturas, elas são melhores do que as estruturas que nós convivemos. E não queria ir muito além disso. O que me parece complicado ou discutível no trabalho do Guignard e no trabalho do Volpi é que as estruturas são remissivas. Quer dizer, quando você vê um Guignard, não há como você... Quer dizer, tanto há que a gente pode discutir o resto da noite. Mas eu não consigo pensar em algo projetual. Aquilo me lembra o quê? Uma natureza da qual você pode fazer um certo extrativismo, pode fazer uma horta, pescar uns peixes, pegar uns cocos. Mas aquela natureza, ela é tão vaporosa, ela é tão sutil, que ela não se deixa enfeixar por aquilo que se passou a chamar trabalho, a partir do século XVIII, desde o desenvolvimento da máquina a vapor. No caso do Volpi,
Quer dizer, pode ser até que a gente vai dar a volta e pegar o mundo pelas costas, né? Porque as coisas estão dando tão errado. E no caso do Volpi, eu acho que o ideal é o ideal do grande artesanato medieval, em que o sujeito era senhor dos seus instrumentos de produção, produzia o instrumento, depois levava para vender, e que produziu Stradivarius, não é? Não é qualquer coisinha rústica, tá certo? Agora, eu não acho que também haja na pintura do Volpi uma solicitação, interesse pela indústria, é disso que eu estou falando. E também, para quê, né, ter? Não é, se a indústria que começou no Brasil já era o que era. Agora, enfim, então, e de alguma maneira é necessário também dizer que foi a indústria, com os sindicatos, com os partidos de esquerda, etc., etc., que organizaram, não é? E não no mundo todo. Bom, a Revolução... existe um grande estudioso da arte soviética chamado Andrei Nakov, que diz que a partir de 1896, há no Império Russo, né? Só para vocês se lembrarem, vocês devem saber, mas a servidão na Rússia foi abolida em 1861. E não há tanta diferença entre servidão e escravidão. A grande diferença mesmo é que os servos eram brancos. E isso muda tudo, não é? Eles tinham os mesmos costumes, falavam a mesma língua. Você podia, nem no Brasil, nem na Rússia, você podia matar os servos, você podia vendê-los com ou sem a propriedade. Agora, um dia, falando isso com o Luiz Felipe, ele falou, mas aí, Rodrigo, é o seguinte, se você começasse a matar muito servo, você ia trazer os outros da onde? Né? Você trazia da África. Não é? Aqui não tinha, o pulmão estava em outro lugar. Não tinha ali o Império Russo, que era o maior império militar do mundo, ia trazer da onde? Já tinha dominado tudo. Então, quer dizer, atrasado também era, não é? Bom, mas esse Andrei Nakov diz uma coisa muito interessante. Ele fala que a partir de Deixa eu só me ajeitar aqui. É uma passagenzinha curta, eu vou citá-la toda. Ele diz o seguinte: o suprematismo de Malevich constitui o apogeu de uma breve, mas bastante tumultuosa evolução que a arte russa realiza a partir de 1896. A partir dessa data,
as salas de exposição russas se abrem amplamente às novas correntes de arte europeia, impressionismo, simbolismo, fauvismo e cubismo, e colônias de pintores e escultores russos instalados em Paris ou Munique estabelecem contatos com os meios ocidentais. As novas ideias são difundidas por uma pleiade de revistas de arte que se sucedem num ritmo jamais visto. Importantes coleções de pintura moderna se constituem em Moscou no começo do século XX, a ponto de ser obrigatória, mesmo nos nossos dias, uma viagem a essas coleções. A que ocupa de longe o primeiro lugar é a do comerciante moscovita Sergei Shukin. Mesmo permanecendo privada até 17, a data da Revolução, sua coleção é aberta ao público uma vez por semana, com seu proprietário servindo de guia. Dando mostra de um julgamento infalível sobre a qualidade e a importância artística dos criadores que escolhe, Shukin concentra sua atenção sobre algumas figuras centrais da pintura moderna: Gauguin, Monet, Cézanne, Matisse e Picasso. Em 1914, quando do fim de seu percurso de colecionador, Schuch possui, entre outras, 40 obras de Matisse, 13 de Monet e 51 de Picasso. Paraná, Paraná, Paraná. Bom, então, a diferença salta aos olhos, tá certo? Você tem, a partir de 1915, uma primeira tentativa revolucionária, o Partido Bolchevique não se chamava Bolchevique, Partido Social-Democrata Revolucionário, mas, enfim, digamos, depois que eles tomam o poder, se houve uma força estruturadora no mundo moderno, foi a Revolução Soviética, tá certo? Quer dizer, tudo, os sindicatos, os sovietes, as Forças Armadas, era tudo uma coisa militante, não é? Bom, e olha para vocês verem como é comovente o tanto de boas artistas mulheres. Olha, reparem também, esse Larionov, como é que esses caras também têm, como nós, um certo interesse por arte popular. Olha, não é? Isso aqui é moderno avant la lettre, né? Essa é uma mulher, a Goncharova, essa também. Ela é a cara da Pina Bausch, né, gozando? Olha esse Ivan Pune, não é? Isso aqui parece um Volpe. Agora é gozado, porque me parece, eu não conheço muito bem a história, e acho que ninguém conhece muito bem a história desses artistas que não foram Malevich, etc. Né? Mas tem uma justaposição de elementos não perspectivados, etc. Isso aqui é de 1919, isso é de 1919, isso é de 1911. Bom, aí essa é a Popova, que junto com Malevich é uma das expoentes do suprematismo. Popova. Agora, olha que interessante. Essa senhora que eu só fui a conhecer porque uma vez eu, a Nilza e nosso filho fomos a São Petersburgo e Moscou, não é? E aí você começa a ver coisas que você nunca viu, não é? Essa Maria Ender é uma boa pintora, cara.
Mas se só essa Alexandra Esther também. Olha essa Helena Guro, é uma maticiana menos... Isso é de 1910. Agora, essa Olga Rosanova, porque uma Levite teve em Paris em 1911. Essa eu procurei. Olha isso aqui, gente. Isso é de 1917. Isso o Rótico foi fazer em 1948. É inacreditável uma mulher da União Soviética fazer um troço dessa grandeza, não é? E olha isso aqui, que é mais interessante. Isso aqui é colagem, cara, e de tecido, não é? Porque eles não deviam ter nem papel, não é? Isso aqui é de 1916. A primeira colagem do Picasso é de 1912. Não, é um negócio, isso é um milagre, né? Um negócio... Você imagina o que estavam fazendo o Pedro Américo, aquela tigrada, em 1900... Olha que coisa maravilhosa. Olha aí, essa aí. Bom, aqui é só uma coisa mais histórica, porque quase ninguém ouviu falar nesse Aristarco Lentulov. E é um cara meia boca, mas dá para ver que dele saiu... saiu muita coisa. Bom, esses aí já são os clássicos do Malevich. É isso que vai se chamar de suprematismo por uma questão muito banal. Porque ele acha que porque o suprematismo teria supremacia em relação à representação realista tradicional. E é aí que eles vão passar a falar no realismo pictórico, que a explicação é simplesinha. Se eu representar essa mesa tridimensional sobre um quadro, para eles isso é uma abstração, que de fato é, ou uma vaquinha, tá certo? Agora, isso aqui não tem nada de ilusório. É a superfície de tinta sobre a superfície da tela. Isso é o realismo pictórico, tá certo? Bom, mas isso... Só vou mostrar mais alguns trabalhos. Aí ele vai esses radicalismos máximos, tentar pintar branco sobre branco. Bom, e esse é um ícone, só para vocês verem como é que eles também conseguiram, em meio à figuração do santo, essa coisa, achar uma dimensão quase geométrica nos ícones, né? Bom, aí começa a vir a perseguição. O Malevich é preso por 3 meses, depois o ateliê dele é destruído. Há controvérsia se ele é levado ou não, forçado ou não, a voltar a pintar figurativamente. Agora, seja como for, hoje em dia eu tendo a achar esses trabalhos tão bonitos que, para mim, tanto faz quanto tanto fez. Bom, e aí eu acho que ele se encheu, né? Porque esse é de 33, aí chega. Ele pintado da maneira do Holbein. Bom, a única questão que eu acredito que dê para conversar, porque são contextos absolutamente diferentes, é que, enfim, quando nós estivemos, eu e minha família, em São Petersburgo,
Eu não ouvi dizer isso, nós vimos isso. Nós chegamos no hotel, tinha lá 100 pessoas gays, homens e mulheres, tentando fazer um barulhinho. Cara, chegou a polícia com aqueles jatos d'água desse tamanho, mas de jogar a pessoa a 10 metros disso. Mas não tem gay na Rússia. Não na Rússia do Putin. Não tem. Mas assim, cara, não tem direito de manifestação de nada, 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 nada. Eu tenho 2 amigos que voltaram agora, em outubro de lá. Não ter arte... a questão não é ter arte contemporânea ou não. A questão é ter boa arte. Não tem. Só para vocês terem uma ideia, a guia deles, desses nossos amigos, que faziam um bico para reforçar o orçamento da universidade, ela dava aula na universidade pública, ela ganhava 200 euros, é o nosso salário mínimo. A Rússia é uma merda, é uma miséria, a renda per capita é nada. Aí, depois, na época das Olimpíadas, eles faziam um telão, um cenário para esconder a miséria. Mas como é que um professor universitário, ganhar um salário de R$1.000? Eu só quis nem fazer uma provocação, mas entender como é que o movimento que em outros lugares foi muito bem sucedido. Por exemplo, a social-democracia nórdica, que é um desvio era o que o Lenin chamava do renegado Kautsky. Eles também organizaram os operários suecos, finlandeses, aquilo vai muito bem, obrigado. E a minha questão, a pedra de toque não é ter boa arte, se bem que quando não tem nada eu começo a estranhar. Agora, é ter boa vida, não é, cara? Um negócio, sei lá. Então, agora, eu estive também em 1905 em Pequim. Pequim virou a princesa do mundo das artes, porque tem uma grana danada. E eles têm uma produção que eu acho muito medíocre, é uma pop bem padronizada, mas existe um distrito, chama Distrito Artístico de Danchi. Era uma fábrica que a rica Bulgária doou para os pobres chineses, hoje é de rir, né? E, enfim, aí eles deram um destino legal. Então, tem galerias internacionais, galerias chinesas, ateliês gratuitos. Agora, você vê meio arte internacional, meio... Enfim, não tem muito... Enfim, nada muito animador, vai. Bom, olha, mais ou menos o que eu tinha a dizer era isso. Já são 9h10. Vocês, se quiserem fazer perguntas, eu não estou cansado. Bom, é com vocês. Tinha um conjunto de perguntas aqui, mas dado o adiantado da hora, eu acho que é o caso de abrir, né? Quem quiser fazer pergunta, eu acho que
é mais interessante que a gente possa interagir aqui do que eu monopolize mais esses poucos minutos que a gente tem. Eu não sei, levanta a mão, o microfone vai, não sei como é que funciona. Alguém gostaria de... Oi. Bom, em primeiro lugar, é muita coisa, né? Nossa, quanta quantidade de informação que a que a gente foi exposto aqui. Mas então, só para continuar um pouco nisso, Rodrigo, você tem alguma... A gente pode pensar um pouco como é que... Porque o Malevich depois foi muito importante aqui, né? Quer dizer, nos anos 50, ele era uma referência tanto para concretista quanto para neoconcretista, né? Você pode, pelo menos, então, dar essa... voltar um pouquinho para o Brasil para entender como que o suprematismo, ou no caso, acho que o Malevich era o mais central desses artistas todos, como que é a recepção aqui? O que há um raciocínio meio esquemático, mas que tem alguma verdade, é que com o Juscelino e essa coisa da substituição das importações, você teve que também criar setores que não existiam, design, essa coisa toda, que tradicionalmente sempre foram dominados pelos construtivistas, não é? Dominados no bom sentido, porque eles tinham experiências. Vou dar um exemplo para vocês. Quem inventou pia de aço inoxidável foram os arquitetos soviéticos. Por quê? Porque era antisséptico, porque aquele granito vagabundo que a gente usava, e ficava cheio de bactéria, não tinha... Então, o que eles fizeram? Uma coisa simplicíssima, aquilo batia uma forma e você tinha uma pronto... Então, tem uma série de coisas que vêm de um cruzamento do bem-estar, que advém do socialismo, com um raciocínio que também vem de lá, mas também vem da Bauhaus, que é simples, mas é absolutamente comovente. E na arquitetura também, eles fizeram muita coisa. E agora, bom, voltando. Então, muita gente acha que esse otimismo porque passa a ver a classe operária aqui, vou falar pessoalmente. O meu pai, eu nasci aqui em 1957, meu pai foi transferido para fazer General Motors em São José dos Campos, que é uma cidade industrialíssima hoje, não é? Quer dizer, a gente, nós todos, todo mundo da roça, né? Não é? E você não, que nasceu no Ipiranga. E então, eu acho que um certo otimismo que veio com uma produção cultural maravilhosa, bossa nova, etc., salário mínimo, direitos trabalhistas, uma série de coisas, e que tem a ver com Juscelino, aí logo rápido. Agora, voltando à questão, isso também foi decisivo para que o construtivismo tivesse uma força muito grande, não? Agora, enfim. Tentando fazer uma conexão disso com o começo da sua fala, o Volpi estava também produzindo a 1000 por hora nesse momento dessa euforia. E, no entanto, isso não está exatamente, né, visível no trabalho dele. No seu artigo sobre ele mais recente, da Novos Estudos,
Você faz bastante essa comparação entre o Volpi e concretos e neoconcretos. Como que se dava essa relação? O Volpi tem ele criou uma imagem meio de um bom selvagem. Não estou falando isso por nada, porque, bom, para vocês terem uma ideia, o Mário Pedrosa, que não era nem marxista, era trotskista, que fez uma primeira retrospectiva do Volpi, olha como ele bate nessa tecla. Ele fala: Volpi nunca seguramente abriu uma revista de arte estrangeira para estudar a reprodução de um Picasso, Matisse, Renoir, Van Gogh ou Gauguin. É que nunca precisou o Mário Pedrosa ir buscar nos outros as soluções encontradas não em si mesmo, não é pretensioso, mas em roda de si, nos seres simples que o cercam, nas crianças, nas coisas, nos afazeres cotidianos. Agora, esse homem tão singelo, em 1917, ele foi assistir no Parque Antártico a conferência do Marinetti, pô. Em 1917 ele tinha, sei lá, 15, 12 anos. Tudo que ele pôde ver. Ele foi ver a exposição 17 da Anita Malfatti, todos os Cézanne, Picasso, tudo, eu garanto para vocês. Eu fiz uma pesquisa demorada. Ele foi ver e teve só essa oportunidade de voltar uma vez para a Europa. E aí o namoro um pouco mais com os concretos, aí tem um pouco amizade com o Theon Spanudes, depois com Iris de Castro, com Barsotti. Em 50 a coisa fica um pouco mais forte. Agora, o que me parece é que ele deu uma sorte danada, porque, embora ele não tenha mercado internacional, aqui ele tinha fila. As pessoas não compravam, ele não tinha marchand. As pessoas põem o nome na caderneta e ia lá e pagava a caderneta. Então, ele fazia o pigmento dele, ele fazia o chassi dele, ele punha a tela, ele fazia a tal da, como é que chama? Da têmpera, que ninguém nunca mais soube fazer. Enfim, ele fazia o cigarro dele, então tinha uma autossuficiência, que é a autossuficiência do grande artesão, e que no caso dele deu certo, porque ele não precisou puxar saco de rico, vamos ser claros, não é? Ele nunca precisou ir festinha, ele falava uma coisa, festa social eu não gosto. Agora, enfim, eu vivo conversando isso com os amigos. Uma vez o Nuno Ramos mostrou o livro do Volpi para o Frank Stella, aquele grande artista norte-americano. Ele falou: desculpa, Nuno, isso para mim é arte primitiva. Eles não conseguem ver, como eles não conseguem ver o Morandi até hoje. Houve uma retrospectiva na história dos Estados Unidos do Morandi em 2017, no Metropolitan, quer dizer. O Morandi vale $500 mil. Isso. Agora, estou pensando aqui na volta por cima, né? Como todos esses caras, enfim, nenhum deles passou por grandes sofrimentos, talvez o Guignard. É possível que um dia, porque as coisas vão sendo reavaliadas, não é?
E até essas questões, assim, é muito por aluna militante que me chama a atenção, ou então que eu comecei a ter essa Olga Rosanova, que eu vou tentar achar, descobrir mais coisas, mas é inacreditável, né? Uma mulher, como é que chama? A roupinha. Não, o negócio foi... Agora, logo, rapidinho, o Mayakovsky se matou, né? Bom. A gente continua aberta a palavra, se alguém quiser, é só levantar a mão, por favor. Mas, Rodrigo, queria também tocar num assunto que eu acho importante. 10 anos atrás, um pouco mais até, quando saiu O Vento e o Moinho, que já, né, uma coletânea de muitos ensaios em que a gente identifica ali um desânimo muito grande seu com a arte contemporânea, né? Nessa mesma época, a gente fez um livro sobre os 40 anos do SEBRAP, que a gente fez uma longa entrevista com você. E ali, naquela entrevista, você também mostra um desânimo muito grande com a arte contemporânea e tal. Isso já faz 10 anos. Como que você está vendo agora? Assim, Olha, tem artistas pelos quais você se interessa? Ou você vê uma transição? Tem sim. Tem sim. Eu acho que teve um momento de negação, assim, sabe? Quando você, às vezes, você perde o pé, né? Quer dizer, na marcha, né? E o que eu realmente acho é que a coisa do dinheiro virou um troço tão central que tem galeria, tem colecionador fazendo artista, entendeu? Quando o negócio chega a esse ponto, aí dá vontade de se desanimar, não é? Porque como é que porque não tem nem mais onde escrever, você sabe disso. Então, você não tem argumento contra dinheiro, sempre é complicado. Mas você não tem nem como expressar os seus argumentos. Mas eu estou na área, eu vou ver as exposições, eu acho que eu já tive uma irritação que eu não tenho mais. Agora, negócio... Por que não tem mais irritação? O que abrandou? Não sei, porque acho que o negócio... Porque antigamente as artes eram meio um pouco a filha pobre, né? Como é que tem outra exposição? Bom, patinho feio. Agora, como tudo é pato feio, depois do Bolsonaro... Queria embarcar nessa pergunta. O que é a boa arte? O que é uma... Você falou várias vezes isso. O importante é uma boa arte, ter uma boa arte. Como você... Olha, como é o seu nome? Patrícia. Olha, Patrícia, esse é cacuete, não é? Porque como não existe um conceito de arte, não é? Então, de alguma maneira, nos lugares em que houve uma boa seleção, ou seja, uma boa discussão, se fez uma história da arte razoável. Eu não acho que aqui tenha sido assim. Quem fez, e sem má vontade, mas foram, em geral, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, em geral, gente que não era da área. E era um meio muito pobre, muito pobre. Então, voltando à questão, se não existe um conceito de arte, se existisse um conceito de arte, não tinha uma história da arte, tá certo? Ué,
2 e 2 são 4. Não tem história do 2 e 2 são 4. Ou um triângulo é um polígono de 3 lados. Acabou, é isso. Você pode fazer uma história sobre a matemática que você faz sobre um triângulo. Mas se você disser que o belo é o simétrico, acabou. Não é? Você pode mexer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, eu estou de acordo com quem pensa que a arte é uma espécie de... me foge a palavra, é uma certa... Não é concórdia, é uma certa... Se alguém puder me ajudar. Acordo provisório. E... Porque... Patrícia, por exemplo, não sei, você conhece lá os grandes acadêmicos do final do impressionismo, Bouguereau, Cabanel, esses caras, que hoje em dia voltaram a ter preço. Eles eram os deuses, entendeu? Enfim, eu acho que revisões podem ser feitas em função de contextos mais ricos ou menos ricos. E agora, o que eu estou chamando boa arte é que me pega e me tira do lugar, entendeu? Que me faz me sentir melhor do que eu sou. Para mim, né? Agora, pode ser que para não. E... Agora, o que eu acho mesmo é que, e aí a gente chega ao final, é que o negócio é ver boa arte. Mas aí você vai dizer, né, fica dando volta em si mesmo. Mas como é que você vai aprender boa música? Ouvindo boa música. E aí a gente tem que reivindicar que tem boas orquestras, que já melhorou muita coisa no Brasil. Né, os museus agora, antigamente saiu o governador, saía todo mundo. Não, agora tem uma coisa um pouco mais estável. Agora, enfim, ainda institucionalmente é muito pouco, mas acho que ainda dá para... É que a gente chegou no grau zero, né? Daqui para frente só pode, sei lá, se pode piorar, tudo pode, né? Mas eu não, em relação a essa arte contemporânea, eu fiz as pazes. Bom, então numa nota um pouco mais otimista, a gente encerra. Agradeço muitíssimo, agradeço sobretudo ao Rodrigo por essa super aula que a gente teve a oportunidade de ver aqui à noite e tudo.